Olá, bom dia. Essa mesa começa de uma maneira um pouquinho diferente. Ontem à noite nós estávamos juntos conversando sobre como seria essa dinâmica e a gente decidiu trazer alguns exemplares para que vocês possam folhear agora um pouquinho antes, já que a gente vai apresentar um livro. Então, para que vocês... A gente disse assim, poxa, mas vamos deixar que as pessoas possam ter um pouco dessa experiência. Então, a gente trouxe uns exemplares. Temos aqui nossa super, como vocês estão vendo, nossa super mascote divulgadora do livro, nossa musa inspiradora, na verdade. Então, a gente queria que vocês convivessem um pouquinho com o livro enquanto a gente se ajeita aqui para começar. Pode? Pode escolher uma, porque aí o grupo vai ter que compartilhar. Olha só, comparte com os coleguinhas vizinhos, isso. Leva para os coleguinhas vizinhos. Aí, depois que olhou, passa para o do lado, para o de trás, para o da frente, que aí a gente consegue juntos estar na mesma página. Eu só não vou compartilhar o meu. Alguém pegou o meu, que estava aqui... O meu livro rodou já. Não tem problema. Depois o meu já foi. Ele vai voltar, ele está fazendo um circuito. Vamos subir, então? Até já, minha musa inspiradora. Eu peço o microfone de volta. Claro. E as plaquinhas também, mas por favor. Olá. Olá, bom dia. Agora sim, começando da maneira tradicional. Bom dia, é um prazer enorme retornar à FLIT. Estive aqui em novembro, fui muito feliz, tão feliz que estou aqui de volta. E nessa felicidade estou tendo a honra de apresentar para vocês esse trabalho, que é de uma beleza absurda. E eu tenho muita alegria de ter sido convidada por vocês para fazer essa mediação. Alejandra é do Uruguai, entonces esta será una mesa en el portuñol legítimo, que es nuestro idioma que los une a todos en Latinoamérica. Entonces yo voy a hacer unas preguntas en portuñol, ella va a responder en portuñol también, y así vamos, porque es la vida. Fiquei pensando que esse encontro de hoje aqui de manhã, tu me compreendes se hablo em português com eles? Sim, sim. Até onde que é? Esse encontro, eu acho que ele fala de muitas coisas. Que áudio é esse que está rolando aqui? Ah, parou. Deixa comigo, alguém está falando na minha cabeça. Você vinha aqui fazer um totem. Ah, é lá fora. Funciona. Só pedir para fechar a porta, por favor, porque ecoa muito aqui. Graças. Então, esse livro, que tem muitas histórias por trás dele, eu acho que o nosso encontro hoje, ele fala da história em si, do Vermelho Vaidoso. Ele fala da história de um livro que nasce e imediatamente é premiado, é reconhecido por um dos maiores prêmios da literatura. A gente fala de o nascimento de uma escritora. A gente fala do encontro entre uma escritora e um dos maiores criadores de livros infantis desse país. Então, muitas vezes as pessoas, eu nessa minha caminhada literária, as pessoas me perguntam: o que eu faço para escrever? Como se tornar escritora? Como publicar um livro? Como nasce um livro? Essas perguntas são perguntas que nos habitam diariamente. E a quem começa a entrar no mundo da escrita. E eu achei que esse livro, ele continha todas essas histórias. Não só a história do Vermelho Vaidoso, que em si já é maravilhosa, mas também outras histórias dentro deles. E é assim que eu quero começar apresentando Alejandra González, que é a escritora da história do Vermelho Vaidoso, junto com Daniel Condô, como eu disse, autor de mais de 50 livros, autor premiado pelo Jabuti. Alejandra tem uma história de comunicação social,
Ela vem das palavras, mas ela vem das palavras na comunicação social e ela vem para dentro da literatura. É isso que eu quero saber, como que de onde vinha esse desejo de escrever? Onde que essa escrita estava escondida ou não durante tanto tempo e que nasceu com o Vermelho Vaidoso? Obrigada, Bianca. Eu quero começar primeiro agradecendo a Flichi por seu convite para estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar compartilhando esta mesa com Daniel Condo e com vocês. É grandíssimo honor para mim. Eu vou tentar falar português. Meu português é muito... Não se preocupe, estamos liberados. Eu não escrevo desde sempre. Sim, eu tinha uma sensação, uma necessidade de contar, pero que estava como dentro, como encerrada dentro do meu. Minha história de escritora começou grande. Quando eu estava vivendo um momento de cambios na minha vida. Eu morava em Montevideo, eu moro no Uruguai. Toda a minha vida eu morava em Montevideo. E quando eu conheci o meu marido, que ele é de Maldonado, em outro departamento, outro como um estado, nós talvez falo español porque sale muy mal. Habla como tú quieras, porque estoy aquí para ayudar. Si no, hago una traducción simultánea. Decía, comencé a escribir cuando en mi vida se daba una situación de cambio profundo, importante, un cambio decidido, ¿no? Yo había estado siempre trabajando en la parte de comunicación, más vinculada a gestión de prensa, y en ese momento tenía que decidir qué hacer, si seguir viviendo en Montevideo o continuar mi vida con mi pareja y formar una familia, que era nuestro deseo. Y ahí cambié totalmente mi actividad, dejé mi parte creativa, quedó atrás, quedó como encerrada, pero a la misma vez fue como un momento de oportunidad, esos cambios profundos que nos permiten replantearnos nuestra vida. Y ahí comencé a asistir a escritorios de escritura, de talleres literarios. Y este cuento nace en uno de esos aulas, en donde la profesora nos planteó, a partir de un texto de Italo Calvino, de Las Cosmicómicas, que creáramos, así como él crea en esas cosmicómicas, que toma fenómenos de la naturaleza y leyes de la naturaleza para crear una historia con todo un mundo interior. Nos plantea eso y a mí me surge esta idea, supongo yo, porque cuando estamos creando es nuestro interior que aflora y sale. Yo estaba también asistiendo a talleres de color, de arte, con un gran artista uruguayo, Miguel Ángel Bategasore, un creador y formador, profesor y un gran conocedor del tema del color. Y eso, junto con que me había cambiado de ciudad, extrañaba muchísimo a mis sobrinos, a mis afectos. Encontré en esas primeras escrituras una forma de conectar con mis sobrinos que habían quedado lejos en otra ciudad. Entonces, cuando escribía, de cierta forma, yo sentía que conectaba con ellos. Y creo que el cuento lo que tiene, que tal vez es lo que lo hace más especial, es que yo creo que está escrito desde el asombro, ¿no? Que es esa mirada despojada, esa mirada infantil, en que nos permitimos observar la naturaleza, observar el entorno, observar al otro desprejuiciadamente y cuestionarnos a nosotros mismos en esa propia mirada. Sí. ¿Todo comprendido? ¿Un poquito? ¿Sí?
Sim, porque a mim como mulher me toca muito essa trajetória de você ter uma sensação, um desejo, algo dentro de si que quer ser escrito, né? Nós mulheres sabemos o que é esse desejo da escrita, porque durante muitos anos, e isso acho que talvez nos acompanhe de alguma forma em nossa memória, a gente era permitido que as mulheres tocassem piano e escrevessem diários. Então, foi através da escrita, através das páginas, e tocasse piano, costurasse e escrevesse diários. Então, através da escrita dos diários, através das costuras, é que muitas de nós escreveram suas próprias histórias. Então, quando a Alejandra me conta que sentia algo, e quando acontece uma mudança na vida, uma mudança definitiva, estrutural na vida, essa vontade não se segura mais. Essa vontade precisa sair. E isso acontece com todas nós. Em algum momento, a escrita, ela precisa sair. E eu acho que foi assim que o Vermelho Vaidoso surgiu, de uma necessidade muito profunda, vindo de uma mudança liberadora. Exatamente, libertadora. E quando... muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como começar? Como entrar nisso que eu nem sei por onde se começa? Você tinha uma trajetória de escrita, mas uma outra escrita. A escrita não é porque a pessoa trabalha com a escrita que a escrita é essa escrita. É uma escrita, a escrita do jornalismo, a escrita da comunicação. São escritas a escrita é um campo imenso de escritas, né? E vamos chegar aqui no do Daniel já, porque a gente não tem... Estávamos ontem conversando, de madrugada, a Fleet proporciona essas coisas, sentados na praça, entre cachorros e cavalos, meia-noite, os cachorros latiam, os cavalos corriam, uma loucura, não sei, acontecia algum babado entre os cachorros e os cavalos, e eu e o Daniel estávamos sentados, conversando sobre o casamento entre palavra e imagem. Então, Daniel, quero escutar você sobre isso, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas tem o texto e quem é que ilustra? Um faz a imagem, outro faz a palavra. E a gente está aqui falando sobre uma história que se realiza de forma visual. E que um depende do outro. Sim. Não dá para separar o texto da imagem, porque muitas vezes a imagem também vai mudar o seu texto. Sim. Vai mexer nele a partir do visual. Então, Daniel, quero começar com você, que tem tanta experiência, uma carreira tão longa e que até hoje também escuta isso. Quem é o texto, quem é a imagem? Como é que é feito esse casamento? Como é que é feito esse casamento onde, na verdade, são dois autores convergindo para uma única história? Eu não sei se dá para projetar o livro aqui enquanto eu estou falando. Né? Acho que pode. Eu não vou fazer uma narrativa da imagem, mas ela serve um pouco para ilustrar o que eu vou comentar. Primeiro, eu queria agradecer, né, a Cris por ter criado esse evento tão lindo, né, dar a oportunidade de a gente estar apresentando nossos trabalhos, nossos projetos. A Bianca, que está insone, né, dormindo 4 horas. Insone, porém apaixonada pelo livro. Não faço nada que eu não esteja apaixonada. Eu estou apaixonada pelo Vermelho Vaidoso. Ai, gente, público chegando é uma maravilha. A bolsa que está sentada ali, né? Não é isso. Tá. O cachorro, deixa o cachorro, gente. Aqui é pet friendly. Deixa o cachorro. O cachorro ontem dormiu na minha exposição e eu acho que isso é uma manifestação do divino. Eu acho que o cachorro tem que ficar. Cachorro não, hein? Sim, o cachorro. É um ser vivo. Olha, pessoal que está chegando, eu não vou resumir tudo que eu falei até agora, porque a gente já falou um pouquinho. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. A gente está aqui conversando sobre o encontro entre uma escritora e um escritor. Ela escreve com palavras, ele escreve com imagens.
E eles juntos escreveram um livro chamado Vermelho Orgulhoso. Primeiro livro dela, e dele não, ele já tem mais de 50. E eles se encontraram, isso é que é incrível, e criaram essa história juntos. E foi a primeira história dela, uma escritora mulher que se lança agora como escritora no mercado editorial. E esse primeiro livro deles já ganhou um dos prêmios mais importantes, já foi indicado para um dos prêmios mais importantes do mundo do livro, que é o prêmio da Feira de Bolonha. Então, a partir daí, vocês já estão entendendo em que página que a gente está. E o Daniel vai começar a falar para a gente agora sobre como é a escrita da imagem, como acontece o nascimento de um livro cuja história é contada em palavras e imagens. Para assim, vocês não chegam vindo de Júpiter, né, gente? Vamos lá. Então, eu gostei muito do que você falou, Bia, agora de uma escrita por imagens. Estou falando em português. Então, Sim. Escrita por imagens, porque acho que é uma questão que está sendo muito discutida agora em literatura infantil, de ter uma dupla autoria, né? Ou seja, uma coautoria em que a palavra e a imagem combinadas criam um híbrido, que é o livro, como eu entendo, pelo menos, como eu trabalho no registro do livro-objeto, do livro-imagem. E encontrar um texto inspirador te dá muito mais possibilidades de sonhar e de criar imagem. E muitas vezes a imagem estabelece a narrativa e o texto ilustra nesse sentido. Outras vezes é o contrário. Então, a dinâmica de um bom livro infantil, na minha leitura, eu sei que temos autores aqui renomados de texto, né? Mas a minha militância é pela imagem, é pelo livro que se hibridiza, não sei se existe essa palavra, né? Passou a existir agora. Né? Fundindo texto e imagem num objeto único. Então, nesse sentido, eu vejo que isso impacta até nos contratos de royalties, ou seja, nós sempre assinamos contratos que dividimos a coautoria, o royalty e os prêmios, enfim, todo o reconhecimento ele vem da dupla, né? Ele vem da parceria. E então, mas acho que é uma posição moderna essa, no sentido de a ilustração não ficar a reboque do texto, mas a ilustração potencializar o texto, que é potencializado pela ilustração, e isso vai numa coisa exponencial que você tem um objeto muito melhor resolvido, né? Eu vou passando aqui, tá, gente? Tá. Pode ser? Não, antes. Só para as pessoas poderem... aqui o texto está Se Piensas en una Flor, porque a gente... Alejandra é do Uruguai, então a gente tem o livro traduzido, e aqui a gente está com a versão no idioma original. Então, Se Piensas en una Flor, de que color seria? E aqui a gente fala do vermelho. Então, o vermelho tem uma questão que ele tem uma vaidade de se sentir a cor mais importante, e todo o livro vai sendo a narrativa que ele vai sendo desconstruído a partir disso. Então, por exemplo, essa flor, esse livro tem muitas homenagens, né? E acho que o meu grande mestre na maneira de entender livro infantil foi Bruno Munari, que é um grande pensador italiano, né? Aqui no Brasil, Ziraldo, né, que trabalhou de uma maneira radical a coisa do desenho, do projeto gráfico, da imagem, criou, inclusive, uma fonte, né, aquela fonte que a gente conhece tão bem. E esse livro é uma homenagem também a Tarsila, a Ziraldo, a Torres Garcia e a todos os outros grandes pensadores. Una fruta. ¿No son hermosas las manzanas, las frutillas y las cerezas? ¿Puedes leer tú? Ok. Ahora piensa en un cuento. ¿Crees que el lobo hubiera visto a Caperucita si no llevara puesta su capa de color rojo? Necessito traduzir. Caperucita é a Chapeuzinho Vermelho, gente. Caperucita, olha que maravilha. La Caperucita. Então, aqui o trabalho foi justamente sintetizar as formas geométricas, né? É um desenho que não tem passagens, ele tem cores puras, cores intensas, e, ao mesmo tempo, ele é simplificado. A mão da Chapeuzinho, uma bolinha,
a cara uma bolinha, enfim, tudo é resolvido com formas geométricas bastante simples para que você tenha uma potência do texto. Curiosamente, né? A ilustração ela abstrai dos seus elementos para potencializar a leitura do texto. O, por ejemplo, la luz del semáforo que nos avisa que tenemos que parar, ¿de qué color es? Estas y muchas otras situaciones han hecho del rojo un color orgulloso. Pero, ¿quién se cree el rojo para estar siempre llamando la atención? Esta es la historia de cuando el rojo descubrió que era todo menos rojo. É maravilhoso, porque aí eu pensei, como ela deve ter começado a procurar vermelho em tudo. Eu pensei, porque depois, quando eu li o livro, eu falei assim, é mesmo. Eu falei, é mesmo. Será que a Chapeuzinho era vermelha? O sinal, o alerta é vermelho. Eu mesma comecei a dizer assim, nossa, então você começou a procurar vermelho em tudo? Você já tinha percebido, quando deu esse estalo, você ficou fazendo, as frutas são vermelhas. Sí, fueron como apareciendo, en realidad. Es como cuando uno pone el foco en algo, empieza a ver todo siguiendo ese tema, ¿no? Sí. E a mim me encantou a ideia de sentimento para uma cor. Assim, da cor ser humanizada a partir do sentimento, dela ter o sentimento da vaidade. Como surgiu também essa ideia de humanizar, de não fazer a cor ser uma teoria científica, ou ser um livro frio nesse sentido, e a cor, quando você dá sentimento, você humaniza imediatamente, e assim a gente já cola com ela. Né? Es como, me cuesta responder esa pregunta porque cuando lo escribí no es que me planteé quiero hacer un cuento así, sino que fue como surgiendo a medida que iba avanzando. Y era interesante también porque como lo hice en una aula de escritura, en un escritorio literario, era interesante porque el libro tuvo también esa ida y vuelta con mis propios compañeros. Entonces, en ese cuestionamiento me ayudaba a profundizar, a ver hacia dónde quería ir, o sea, seguir escarbando como en mi interior, ¿no? Pero en realidad es como que fue avanzando el cuento y cuando vas escribiendo, por lo menos en mi caso, te va guiando casi que solo, va apareciendo el personaje. No es que de antemano yo lo pensara, quiero hacer un cuento de un color que sea humanizado, que sea... pero en ese proceso creativo, obviamente... va surgiendo a lo que a uno le va pasando, ¿no? Entonces entiendo que tal vez en ese momento estaba viviendo esos sentimientos, esas sensaciones, ¿no? Que van surgiendo ahí. Te devolvo, Daniel. Estávamos aqui. Então, o meu trabalho foi potencializar o texto, colocando vermelho nas situações que a escrita propunha, mas, ao mesmo tempo, dando para o vermelho um protagonismo que a cor assumisse essa forma, né? E uma coisa que eu gosto muito e trabalho muito nos livros é, por exemplo, essa página é uma página dupla, que é uma subida, né? Não sei se dá para a gente mostrar. Ela como que cresce junto com o livro, né? Ela segue, e aqui tem um recurso que a gente trabalhou, que é a tipologia como elemento gráfico. Eu amo quando isso acontece. Né? Então, que é quando a palavra se torna imagem, né? Exatamente. Quando a palavra se torna imagem. E acho que esse é o desafio do designer, do ilustrador, do autor, de conseguir fundir uma coisa na outra, a imagem na palavra e a palavra na imagem. Então, esse livro tem muito esse jogo, né?
trabalhando com a própria dinâmica do livro, né? Ou seja, a página que vira e elas se transformam em uma outra coisa. Por exemplo, aqui... Opa! Quando entra o verde. Os dois narizes, né, se opõem aqui. Também Olha, página dupla, né? Página dupla. Deu quase o livro do Bruno aqui, agora que eu estou vendo, para você ver como está no inconsciente essas coisas, né? Aqui uma homenagem a Tarsila. Quem conhece um pouco da obra vê que aqui tem uma simplificação das formas. E outro artista que a gente homenageia, Torres Garcia, que é um artista uruguaio muito importante, que também está presente aqui no livro, nessas imagens. Esse peixe é uma releitura de um peixe que ele criou, já com as cores falando que também são importantes, mostrando para o vermelho que ele não é o rei da cocada, né? Da cocada vermelha, né? Aqui o sol do Uruguai. Então, cada uma das cores vai mostrando sua importância e vai discutindo e colocando vermelho no seu lugar. Enfim, o livro segue aqui, né? Esses brinquedos são brinquedos que o Torres Garcia criou em madeira. Ele recortou esses brinquedos em madeira e fizeram parte da infância de muitas crianças. Então, tem uma memória afetiva quando você vê essa imagem. Teve um resgate, né? Y esa fue una intención de Dani y de Leo, mi esposo, porque trabajamos en conjunto con Adri, la esposa de Daniel. Sí. Fue un equipo. Fue un proyecto muy hermoso de hacer porque se trabajó en equipo de amigos. Y surgió esa idea de hacer como ese puente. Nosotros somos uruguayos, ellos son brasileños, entonces era hacer ese puente con artistas de Brasil, como Tarsila do Amaral, y de Uruguay, Joaquín Torres García, ¿no? Y tener esa oportunidad a través de la imagen de ser una primera aproximación para la infancia de la experiencia estética, ¿no? Sí. Introducirlos de una forma amigable, a través como juguetona, desde ese intercambio mediador, que permita al niño después, cuando se acerca a un museo, ya ir con un bagaje, y es muy emocionante para el niño cuando va y reconoce eso. Sí. Entonces es como plantar esa semillita a partir de esas ilustraciones, essas referências de Dani. E acho muito importante que vocês falaram sobre o projeto editorial, sobre a editora, sobre a construção do livro. É muito importante a gente entender assim que um livro ele é um objeto todo construído. Todo construído. Então, a gente não tem assim, é uma história que já estava pronta e tem um desenho que ele faz que está pronto, e aí cola e virou um livro. Um livro não nasce assim, né? Um livro, ele vem do zero para... por isso, um livro ele é uma arquitetura, né? Ele é todo um exercício de arquitetura e criação. Então, é muito importante que essa peça gráfica seja uma experiência. Tem uns livros circulando aqui pela plateia, porque é totalmente diferente. A gente estava falando isso. Uma coisa, a gente está aqui projetando uma imagem do livro. Outra coisa, quando a gente abre um livro. Todo livro é uma caixinha de surpresa, né? Todo livro, quando a gente abre, a cada página, a gente tem que fazer... né? Cada página pede um suspiro. Né? E esse livro é um livro que a gente suspira a cada página. Tem mais alguma para pular para lá? Aqui é uma brincadeira que a gente fez. Isso aqui é um carrinho de leite do Uruguai, antigo. E a gente transformou num carro de bombeiros, assim, pela nossa fantasia. E esse carro habita assim todas as cores também, né? Essa página é uma página muito interessante porque ela também tem esse processo de se completar na página seguinte, né? Agora, volta o slide anterior, por favor. Uma coisa que eu amei nesse livro é que tem duas coisas. Uma é que eu acho que livro infantil que é bom é livro para criança de todas as idades. Eu não faço essa divisão entre esse livro é infantil e esse livro aqui. Não, o livro que é infantil e é bom, e é belo, e é maravilhoso, minha estante é cheia de livros infantis, porque eles são uma poesia, são livros lindíssimos.
Então, não é isso, é para criança, como durante muitos anos a criança foi, é um livrinho para criança. Não é um livrinho para criança, é um livro para um ser humano, como todos nós, né? Então, primeiro que eu acho que esse livro é um livro para crianças de todas as idades. Então, não é a categoria para mim, aqui vamos mudar a categoria do prêmio que vocês forem jogar, para crianças, um livro para crianças de todas as idades, que eu acho que isso é super importante da gente trazer aqui. E outra coisa que eu destaco é que não é um livro com lição de moral, sabe? Que é uma coisa que todo mundo aqui que conhece livro, e principalmente muitos livros infantis, tem sempre dizer para a criança como ela deve ser. Tem sempre algo educativo. Eu entendo que, se ele é para ser educativo, é educativo. Mas existe um campo da poesia onde você não precisa ter uma mensagem educativa sempre, dizendo como ela deve se comportar, o que é a bondade. A criança precisa experimentar também, sem ter lições em tudo que ela vê. E eu achei que esse livro era um livro assim. Mesmo que ele, num determinado momento, ele se abra para que a gente tenha uma experiência poética com ele. Por que eu estou dizendo isso, gente? Tem uma hora que o livro diz assim, quando ele fala para a gente que a cor não é a cor que a gente vê. Uhum. Aí, não é fantástico? Somos tudo menos o que os outros veem em nós. Aí você fala, peraí, é livro de criança? Somos tudo menos o que os outros veem em nós. Aí a gente fala, opa, será que eu sou esse vermelho? Vaidoso? Será que eu acho que eu sou o que os outros veem em mim? E de que maneira a física mostra para a gente que a gente não é aquilo que os outros veem em nós? E aí o livro dá um salto. Ele deixa... Se você achava até ali que ele era um livro para criança que fala da cor vermelha, você vai dizer assim, me enganei, não é? É por aí um pouco. Tem uma hora que tem uma virada de roteiro nesse livro. Aqui eu resgatando de novo os brinquedos do Torres Garcia, né? O diálogo vai levando, né? Que as cores começam a tentar criar uma nova harmonia a partir do conflito. Olha que maravilha isso. ¿Puedes leer, por favor, Alejandra? Sí. Pero entonces, ¿no crees que soy especial?, le preguntó el rojo al camión, asomándose por el borde del cierre. Você vê, nessa hora o vermelho entra em crise. Ele fala, você não acha que eu sou especial? Então, nessa hora, eu já estou totalmente colada com ele. Por favor. Claro. Tú y todos los colores son los encargados de hacer más divertidos y únicos a los objetos, sostuvo el barco. El rojo se metió en la cartuchera. Cartuchera é o estojo, ele retorna o estojo. Abrazó a su familia de colores. Y empezaron a girar en ronda a mucha velocidad. Por un instante, todos juntos se vieron blancos. Foi. E o livro conclui que a importância de todas as cores, e o branco também simboliza a paz. Então, nesse sentido, é uma mensagem para o coletivo, né? Sim. Que todos juntos podemos criar a paz e não a discórdia. Y la necesidad de todos, de que estemos todos, ¿no? De que todos juntos podemos descubrir lo nuevo, ¿no? Que nos necesitamos para estar. E eu, como só penso em palavras e escritas, né? Eu, quando falei para o Daniel, quando eu vi que o vermelho se juntava às outras para fazer o movimento e gerava o branco, para mim é como se o livro pudesse se reiniciar, porque vocês terminam o livro com uma página branca. Então, é um livro que está sempre aberto para uma nova história que começa. Eu interpretei dessa maneira, porque ele vinha cheio de imagens até que todas essas imagens se fundem, giram, e vocês nos ofertam um livro por escrever, um livro
a ser criado. Então, é um livro que termina começando de novo. Eu tive essa viagem aqui, gente. Então, podemos abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a gente? Eba, vejo uma mão aqui. Ai, que bom. Tem um microfone andante, não tem? Tem. Eu vou pedir para todo mundo fazer a pergunta e aí depois a gente passa para... Ótimo, ótimo. Bom dia. Não, eu levantei logo o dedo porque eu estava viajando, Bianca, você estava falando isso, eu comecei a viajar na mesma hora, que é um livro que recomeça, né? Acaba recomeçando, e apareceu o branco. Aí eu falei, gente, e agora se misturasse, aí estava viajando, se misturasse o branco com o vermelho, já ia aparecer outros personagens, ia aparecer o rosa, né? O branco misturado com as outras cores todas. É isso que eu queria falar. Eu fiquei imaginando outro livro, outra história. Foi isso. Achei bem legal. Daniel tem mais especialidade para falar sobre isso. Ele ontem, inclusive, no meio da rua, começou a me explicar os negócios das cores. Eu fui ficando louca, porque as cores são um mundo que, quando a gente entra para o mundo das cores, e a Alejandra também estava estudando as cores justamente quando esse livro começou a ser gestado, e não por acaso está aqui, né? O mundo das cores ele é muito fascinante, porque as cores não têm... nós atribuímos às cores personalidade, nós atribuímos às cores sentimentos, mas as cores são as cores. E as cores são infinitas, e elas não têm hierarquia. Né? Elas são infinitas e uma não é melhor do que a outra. A gente julga as cores, muitas vezes, pelo vestir. Você fala, gosta de tal cor? Você fala, não, porque eu não fico bem de amarelo. Assim, o que o amarelo tem a ver com isso, gente? O amarelo em si não tem nada a ver com isso. Isso é uma loucura só nossa. Então, somos nós que atribuímos sentimentos, nós que atribuímos personalidades, nós que atribuímos as cores. Como diz o livro, né? Você não é aquilo que vem de você. Então, para mim, esse livro é um livro profundo, vou levar para terapia, inclusive. E misturando, né, uma cor com a outra, como é que... Né, aí Daniel é que vai te responder branco isso. Branco com amarelo, porque branco com azul, a gente já sabe que dá azul claro, né? Agora, branco com amarelo é amarelo claro, branco... o branco sujo. Branco... Eu já fiquei viajando aqui na mistura. É um off-white, né? Cinza... Né? E ainda tem as pessoas que você diz assim, né? Por exemplo, eu e meu marido, eu digo, você vai usar essa meia verde? Ele diz, que verde? Marrom. Aí eu digo, não, meu amor, essa meia verde está estranha. Ele fala, imagina, amor, marrom está ótima. Então, assim, o campo das cores é um campo, essa página em que a história dá essa virada e diz, olha, você não é aquilo que vem em você. Você não é aquilo que você está achando que os outros veem em você. Nessa hora, eu falei, vou para a terapia levar esse livro. E o desafio é fazer isso em imagem, né? Sim. Como traduzir isso em imagem. Por isso que é um grande desafio, acho que, para os autores de imagem interpretar o texto. Acho que tem que ter muita reflexão, interpretação de texto, um nível de leitura que a gente consiga contextualizar. Por exemplo, a gente recuperou aqui esses artistas para trazer como um exemplo, né, uma metáfora para o livro. E eu acho que é isso, né? A gente tem que... Daniel, a gente tem muita gente jovem aqui na plateia. Explica para as pessoas, para eles também poderem levar para a terapia. O que acontece, assim, no livro, quando entra o personagem novo, que é a Luz. A Luz é um personagem importantíssimo, porque é a luz que revela para as cores que elas não são aquilo que os outros dizem que ela é. Aí que nessa hora deu um nó na minha cabeça. Mas esse livro tem esse paradoxo, ele não responde isso. Não? Você não vai responder para eles, não, Daniel? Você não vai fazer isso. Você que vai assim, deixar os jovens sem saber esse negócio, né? da luz, é um negócio complexo, gente. Isso que você falou da luz, o prisma de Newton, né, que é aquele prisma na capa do... Capa do disco do Pink Floyd, eles também não vão saber. Mas, assim, quando o prisma, ele vamos dizer assim, filtra a luz, ele faz as cores do arco-íris. Gente, procure saber o prisma. Entra, sai o arco-íris. Sai o arco-íris. Então, quando a gente vê o arco-íris, nada mais é do que um prisma filtrando todas as cores, né? Que chove a chuva. O arco-íris. O arco-íris, né? A gente não precisa ver o disco do Pink Floyd. Choveu Choveu em Tiradentes. Pss, a gota de água é um prisma que reflete todo o espectro da luz.
Só que a gente está falando isso, vamos dizer assim, de uma onda que se projeta, tem o anteparo que fraciona essa luz, que é a gota. Ficou fácil, mais ou menos? Sim, luz, gota, arco-íris. Arco-íris. E esse livro, a gente explica isso por um método de composição cromática que nada tem a ver com a luz, mas tem a ver com pigmentação de cor. O que é isso? Se eu juntar amarelo, magenta, azul e preto, que são as cores que se usa para imprimir o livro, eu não vou ter branco, eu vou ter preto. Então, esse que eu acho que é um grande paradoxo do livro, que a gente fala de um fenômeno óptico a partir de um fenômeno gráfico, mas para você ver como a palavra e a imagem elas podem ser traduzidas para um outro diálogo, assim, né? Eu não sei exatamente que palavra seria essa, talvez. Então, para eles acalmarem, a cor, ela não é a cor. A cor, do ponto de vista da cor, a cor não tem cor. A cor só tem cor do ponto de vista de quem vê a cor. Exatamente. Acertei? Exato. Gente, anota, porque eu nunca mais vou conseguir resumir ela desse é um jeito. comprimento de onda que se reflete na sua retina e você registra aquilo como preto, como vermelho, como azul. Mas daí tem a reflexão de que aquilo que é refletido não é aquilo que é a cor que você vê. Não... Gente, estou falando que é um livro para perder o sono. Eu perdi essa noite. Eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, a cor, do ponto de vista da cor, ela não é a cor. Ela só é a cor do ponto de vista de quem olha a cor. E aí eu falei, então, por isso que o vermelho estava vaidoso, porque ele estava acreditando que ele era uma cor. Exatamente. Eu acho que esse é o... É porque eu já estou humanizando tudo, já estou levando para o campo da psicanálise já. Por isso, E, na verdade, a vaidade é uma coisa vazia. Sim. A vaidade, ela é esvaziada em si mesma. É uma boa metáfora, essa eu não tinha visto. Lo que es interesante también en ese sentido, que es un libro que tiene una profundidad que cuando lo compartes con un niño, lo puedes compartir muchas veces de acuerdo a su momento de madurez, de cómo va a ir entendiendo el cuento, cuánto va a comprender, ¿no? Entonces, por eso, a medida que lo lees en un momento de su vida y a los niños que les encanta además leer y leer y leer cuando encuentran un libro que les gusta, compartirlo después en otro, y cuando ellos van descubriendo, a mí me pasó con mi hija, con Amalia, cuando el libro lo hemos compartido muchas veces, ¿no? Ha visto todo el proceso, estaba sentada en las reuniones cuando iba desarrollándose el proyecto, todo, pero recién fue cuando tenía tal vez 5 años y medio, 6, que realmente se dio cuenta y dijo, entonces el camión no tiene color, es el ojo el que lee, interpreta el color, ¿no? Entonces eso es muy hermoso porque es asombroso vivir eso con los niños, que además es la oportunidad que dan los libros infantiles, ¿no? Ese momento de compartir con el niño, con tu tu hijo, tu sobrino, tu nieto, ¿no? Ese momento de regalarse, un momento muy íntimo y muy de ida y vuelta, ¿no? Porque el libro infantil lo que tiene es que le habla al niño, pero le habla al adulto también y nos hace cuestionarnos a nosotros cómo estamos viviendo nosotros nuestro momento, ¿no? Qué es lo que queremos transmitirle a nuestros hijos, ¿no? Creo que eso está um pouco nele. Tenho mais perguntas? Tempo eu não tenho. Daqui a pouco ela está sincronia, tipo... Mas vem. Bom dia. Bom dia. Bianca, como você arrasou no portunhol, eu faço questão de mostrar minha habilidade também fazendo um comentário em inglês, tá? Popcorn, ice cream. Graças. Tolices à parte, eu quero dizer que é a terceira vez que eu venho à FLIT e virei tantas quantas vezes a FLIT existir, porque quando eu vejo nomes como Alejandra, Daniel, Bianca, Bruno, Guto, Maria Nivalda, eu digo, gente, são presenças confirmadas. E eu estou aqui. Muito obrigada de coração. Obrigado.
Temos mais perguntas ou... Ah, tem uma pergunta aqui. Aí essa a gente encerra, pode ser? E aí a gente continua um bate-papo. Pode ser, já entendi vossa mensagem. Eu também estou aqui pela terceira vez, pela segunda vez. Quando a autora fez a obra, ela imaginava não só atingir as crianças pelo conceito geral, mas também toda criança que está dentro desses adultos que estão aqui? ¿Entendiste la pregunta? Más o menos. Cuando hiciste el libro, ¿imaginaba atingir solamente los niños o también imaginaba atingir el corazón de los adultos que están aquí? Cuando lo escribí, yo creo que estaba tratando de pensar, de conectar con los niños, pero más una intención hacia el niño que hacia el adulto. Pero en esa misma escritura es como una conversación con uno mismo. Entonces, creo que yo estaba intentando conectar con mis sobrinos, como les contaba en el comienzo, que estaban longe, eles moraban en otra ciudad. Y en esa intención de conectar con ellos, estaba conectándome conmigo, adulta, en ese momento que yo estaba viviendo, ese momento de un gran cambio personal, de un proyecto nuevo que comenzaba, ¿no? Entonces, creo que en esa escritura a veces es como difícil, es difícil explicarla, porque no, cuando, así como Daniel cuando escribe con sus ilustraciones, yo me imagino también que es como difícil razonar cómo es ese proceso, ¿no? Pero creo que había eso, como esa conexión, porque el libro infantil tiene eso, es una conversación entre el adulto y el niño, ¿no? Permite esa conversación. Eso me parece y entre su propio niño interno. Claro. Que este, para mí, es lo que não podemos largar a mão nunca, dele ou dela. Né? E acredito que quando estamos escrevendo, começa por ativar o seu próprio. Claro, porque cuando al inicio yo trataba de decir que el cuento está escrito desde el asombro, porque cuando la profesora nos indicó, nos leyó una de las cómicas de Italo Calvino y teníamos que plantear un tema, a mí me trajo eso, la percepción del color, cómo nuestros ojos, desde el asombro, ¿no? Que es una maravilla, cómo puede ser que nuestro ojo interprete el color, cómo a partir de esa onda de luz reconstruye e interpreta, ¿no? Entonces es eso, que esa mirada de asombro, que es una mirada infantil, ¿no? Una mirada despojada, sin prejuicios, que intenta... Que se hace preguntas, ¿no? Que se plantea preguntas. Entonces, vamos encerrar. Como a gente terminou falando dos olhos, me ocorreu uma frase do Manuel de Barros, sempre cito ele porque eu sou apaixonada por ele, gente, que ele diz assim, é um poeta brasileiro dos mais importantes, ele fala: beleza e glória das coisas, o olho é que põe. Bonito é o desnecessário, é pelo olho que o homem floresce. Entonces, es a través de los ojos que tenemos tanta poesia aqui de ustedes. Muitíssimo obrigado, muitas graças. Muito obrigado a vocês por aguentarem o meu portunhol. E prazer, por favor, eles vão estar lá fora. O que vocês quiserem tirar de dúvida, autografar o livro, estão os dois lá fora, acessíveis a vocês. E eu cumpro aqui o meu horário certinho. Muito obrigada. Muito obrigada.